Neste ano de 2022, do dia 1º de abril ao dia 1º de maio, se comemora o mês do Ramadã, o 9º mês do calendário islâmico. Mas por que este mês ele é tão importante para os muçulmanos? Vou te explicar tudo isso depois da vinheta. Sejam bem-vindos aos Contos da Península, o seu canal sobre cultura árabe e Oriente Médio. E neste mês, de 1º de abril a 1º de maio, se comemora o mês do Ramadã, o 9º mês do calendário muçulmano. E esse mês ele é extremamente importante para todos os muçulmanos do mundo inteiro, porque foi justamente no mês de Ramadã, no ano 610, que a palavra, o Alcorão, foi revelado ao profeta Muhammad, Maomé, através do anjo Gabriel. E este mês ele é um período de bastante reflexão, é um período onde se utiliza-se esse tempo para uma aproximação com Deus. E durante esse período acontece um dos 5 pilares do islamismo, que é o jejum. Então, durante o dia da alvorada, que é um período um pouco antes do nascer do sol até o pôr do sol, os muçulmanos eles jejuam. Eles não podem ingerir qualquer tipo de alimento, nem mesmo água, seja sólido ou líquido, né? Nem água se pode tomar. E independente da corrente religiosa, independente de ser xiita, sunita, alauíta ou qualquer outro segmento do islamismo, todos os muçulmanos praticam o jejum durante o mês do Ramadã. E você pode estar se perguntando, então todo ano, no dia 1º de abril ao dia 1º de maio, é celebrado o mês do Ramadã? Não. E por que não? Porque essa data ela varia. Porque os muçulmanos eles seguem um calendário próprio, eles seguem um calendário islâmico, que é um calendário lunar. O calendário muçulmano, os meses, também ele tem 12 meses, como o calendário gregoriano, que é o que nós adotamos, mas um mês ele começa a partir do aparecimento da lua crescente e ele vai terminar até o aparecimento da lua crescente no mês seguinte. Então ele é o ano, os meses, eles são baseados nas fases da lua. E o ano lunar, o ano dos muçulmanos, ele tem cerca de 10 dias a menos do que o nosso calendário gregoriano. Enquanto o calendário gregoriano tem 365 dias, ou 366 em caso de anos bissextos, o calendário muçulmano, o calendário lunar, ele tem entre 354 dias e 355 dias. Não há um número fixo de dias. Vai ser todo ano 355 ou todo ano 354. Não, ele vai variar justamente por conta das fases da Lua. Então, há essa variação. Dá para ter uma certa ideia, por exemplo, de quando vai se começar o mês, quando vai se começar um ano, mas por conta dessa variação não dá para ter uma precisão. E por justamente o ano ter 10 dias a menos que o nosso ano gregoriano, nosso calendário gregoriano, a cada ano a data de início e término do Ramadã vai mudar. Este ano é de 1º de abril a 1º de maio, mas ano que vem já será uma nova data. E você pode estar se perguntando também sobre o Alcorão, se há alguma passagem do Alcorão que fale sobre o Ramadã. E sim, há uma passagem no Alcorão que fala sobre o Ramadã. Vou pegar aqui o meu Alcorão e aí eu vou abrir na Surata da Vaca, no versículo
185 a 187 estará falando sobre o Ramadã. Vou dar uma lida aqui em alguns trechos para vocês entenderem. Aqui no versículo 185 fala o seguinte: foi no mês do Ramadã que o Alcorão foi revelado, um guia para os homens com provas manifestas para a orientação e o discernimento. Quem, pois, estiver presente durante esse mês, que jejue. E quem estiver doente ou viajando, que jejue durante outros dias em substituição. Deus deseja facilitar, não dificultar. E Ele quer que jejueis durante todo um mês e proclameis sua grandeza pela orientação que dele recebestes, e possais ser agradecidos. Então a gente vê também que há uma certa flexibilidade na questão de quem pode fazer, quem pode jejuar. Se a pessoa está doente e ela precisa se alimentar, ela fazer o jejum pode trazer algum malefício físico para ela, então é permitido que ela não jejue esses dias, mas assim que ela se recuperar, ela deve jejuar para compensar os dias que durante o Ramadã ela não jejuou. Eu, por exemplo, nesse início de mês, se eu fosse muçulmano, eu não jejuaria porque eu estava doente, eu tive uma sinusite. Então, mas assim que eu tivesse recuperado, mesmo após o mês do Ramadã, eu teria que pagar esses dias que eu não jejuei. Então, há uma tolerância em relação a pessoas que, enfim, que estão passando por alguma enfermidade. Crianças, até certa idade, e idosos também são poupados, eles não têm obrigação de fazer o Ramadã, fazer o jejum durante o Ramadã. Aí fica da vontade dessas pessoas se elas querem praticar esse jejum ou não. Isso também se aplica às mulheres grávidas e lactantes. No caso, elas precisando se alimentar, não podendo jejuar, depois desse período, elas devem jejuar, né? Depois que acabar o Ramadã, para compensar os dias que elas não jejuaram, né? No caso, essa mulher, enfim, grávida ou lactante não jejuou. E aí tem uma passagem aqui no versículo 187 que fala sobre o período do dia do que se deve jejuar. E aqui fala: e comei e bebei até que comeceis a distinguir na aurora a linha branca da linha preta. Depois jejuai até a noite. Então, assim que perceber o dia se iniciando, começa o jejum e até a noite mantém esse jejum. Só depois pode se alimentar. Desde o ano passado, durante o mês do Ramadã, o Instagram criou algumas figurinhas que remetem ao mês, que lembra esse período de jejum dos muçulmanos. Essas figurinhas elas foram desenvolvidas por uma artista plástica do Bahrein, chamada Hala Al-Abazi, que ela é artista, ilustradora e designer, e junto com a equipe do Instagram, ela desenvolveu essas figurinhas. Uma delas é uma mesquita, né, que é o templo religioso, um espaço de orações dos muçulmanos. Tem uma figura que tem a lua crescente e a estrela, lembrando que para os muçulmanos, parte deles não há bem um consenso, mas atrela esse símbolo, associa-se o símbolo da lua com a estrela ao símbolo da própria religião. Ainda que há muçulmanos, por não ser um símbolo de adoração, para nenhum muçulmano a lua e estrela não é um símbolo de adoração, alguns adotam como um símbolo da religião e outros não.
Então há uma certa divergência, mas a maioria associa sim a esse símbolo da lua crescente da estrela com a religião. Além disso, como durante o período do Ramadã o jejum ele é quebrado durante a noite e é um mês que também se inicia os meses se iniciam com a lua crescente, a noite ela é bastante importante para os muçulmanos durante esse período. Então, à noite, esse símbolo da lua com a estrela, ele também pode ser associado nesse aspecto. E tem uma imagem também de um chá de tâmaras, né, com algumas frutas, com as tâmaras e um chá de tâmaras. Por quê? Porque a tâmara ela é uma fruta muito rica de vitaminas e de, enfim, substâncias que dão energia. Então, os muçulmanos nesse período normalmente eles acordam bem cedo, antes da aurora, para eles poderem tomar um café da manhã mais reforçado. Normalmente se utiliza-se as tâmaras para poder ter energia durante todo o dia, que é o período de jejum. E aí à noite, quando tem o pôr do sol, eles voltam a se alimentar e se consome muitas tâmaras, né? Tâmara é uma fruta bem típica do Oriente Médio. E então, normalmente os povos muçulmanos do Oriente Médio utilizam-se as tâmaras, né? Não é uma fruta assim, enfim, encontrada em todo canto, né? Existem muçulmanos, como eu já havia até dito no outro vídeo, a maioria dos muçulmanos não é árabe, ainda que a maioria árabe seja muçulmana. Então, em outros lugares, pode ingerir outros alimentos e tal, mas como a artista é do Bahrein, que é um país do Oriente Médio, ela colocou esse chá de tâmaras. E a polêmica que acontece é porque esses 2 anos, tanto no ano passado quanto nesse ano que se utilizam essas figurinhas, muitas pessoas que não são muçulmanas, que não praticam dessa crença, não praticam da fé, elas utilizam essas figurinhas como maneira de promover seus produtos. É como transformando esse mês, que é tão importante para os muçulmanos, numa data comercial. Então as pessoas vão vender seus serviços, seus produtos e colocam essas figurinhas que remetem ao Ramadã para ganhar algum tipo de destaque no Instagram. Algumas pessoas chegam a colocar essa figurinha e colocar uma outra imagem por cima para ficar meio escondido, mas acaba utilizando da mesma forma. Então vai aparecer o destaque lá Ramadã, e aí quando você abre vai ter vários produtos ali sendo vendidos, e muitas vezes produtos que os muçulmanos mesmos nem consomem, por exemplo, bebidas alcoólicas. Não, a religião islâmica não permite o consumo de bebidas alcoólicas. Aí a pessoa vai lá, vai estar vendendo cerveja, vinho ou enfim qualquer bebida e coloca um símbolo que remete à religião islâmica, remete a esse mês do Ramadã. Então é meio incoerente, meio incongruente esse tipo de atitude, não é uma coisa muito adequada. Então, para quem não é da religião, como por exemplo eu não sou muçulmano, para utilizar esses símbolos, eu sugiro que por uma questão de respeito só os utilize para se referir ao próprio Ramadã, para se referir à própria religião muçulmana. Não utilize esses símbolos para promover qualquer tipo, enfim, de serviço ou de produto que você esteja vendendo, porque aí no caso você está pegando um símbolo que é importante para um grupo de pessoas, que, de um mês tão importante para elas, e está usando para uma finalidade própria, né? Uma finalidade, eu diria até egoísta, né? Você só está pensando em você, não está respeitando a crença, a religião do outro. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Falando um pouco sobre o Ramadã, esse mês tão importante para os muçulmanos.
E deixa o recado sempre, deixa o like se gostou, deixa o dislike se não gostou, e se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber sempre uma notificação quando é colocado um vídeo novo. E se quiser fazer uma contribuição em qualquer valor para ajudar no crescimento do canal, faça um Pix para o CPF 079-798-92690. Muito obrigado, até a próxima, tchau.